surge mais um trágico capítulo de um conflito aparentemente interminável: a invasão de Israel pelo Hamas, um grupo palestino que busca independência e território por meio da ação armada. Diante da desigualdade avassaladora e do apoio incondicional do Ocidente a Israel, o desfecho é quase certo. Ainda assim, as coisas podem não ser tão simples como parece. Considerado uma organização terrorista por muitos países, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, devido à sua longa história de ataques contra alvos israelenses e civis, o Hamas é um grupo extremista palestino que surgiu em 1987 como uma resposta à ocupação israelense dos territórios palestinos. O nome Hamas é uma abreviação de Movimento de Resistência Islâmica. O grupo é conhecido por sua ideologia islâmica radical e por suas atividades militantes contra Israel. Além disso, o Hamas também tem uma presença política e social nas áreas palestinas, especialmente na faixa de Gaza. Se você ainda se pergunta se o Hamas é um grupo terrorista, basta ver seu último ataque, onde feriram e mataram civis, sendo judeus ou não, ou seja, usando o terror como uma tática. Porém, também é verdadeiro falar que o Hamas é uma consequência de anos de opressão e violência do povo palestino pelas mãos de Israel, em sua expansão e tomada de quase todo o território palestino. O apoio inabalável do Ocidente a Israel, liderado pelos norte-americanos, sela a derrota iminente do povo palestino nessa tentativa desesperada. O custo em vidas e angústia, experimentado de ambos os lados, clama por um desfecho. No entanto, começam a surgir pontos obscuros diante das primeiras impressões dessa reacendida chama de conflito que se arrasta desde 1948. Se olharmos pela ótica religiosa, segundo o que diz a Bíblia Sagrada, cristãos e judeus e muçulmanos creem que Deus é o verdadeiro dono de todas as terras. Há 3.400 anos, esta terra foi conquistada e ocupada por Josué, então chefe do exército de Israel. A Bíblia diz que Deus usou a espada de Josué para julgar as tribos cananeias, devido a seus terríveis pecados, violências, imoralidade sexual, sacrifício de crianças a seus deuses, e jurou dar essa terra aos descendentes de Abraão, através de Isaac e Jacó. Então os judeus, e tão somente os judeus, são os descendentes naturais desses três patriarcas antigos. Olhando pela ótica histórica, a Palestina, localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo no Oriente Médio, até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, estava sob o domínio do Império Otomano. Com a dissolução desse império, a Inglaterra passou a administrar a região em 1917. Calcula-se que até o fim de 1946, a Palestina era habitada por cerca de 1,2 milhão de árabes e 608 mil judeus. Ao fim do conflito da Segunda Guerra Mundial, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios em uma tentativa de encontrar um novo lar após as perseguições ocorridas na Europa. Ou seja, a população árabe palestina ocupou por muitos séculos, sendo historicamente os detentores daquela terra até maio de 1948, quando Israel declarou a independência e reafirmou seu propósito de ser um refúgio para todos os judeus ao redor do mundo que quisessem se estabelecer ali. Desde então, a humanidade tem lutado em vão para encontrar uma solução para essa equação insolúvel. Diversas entidades palestinas variaram historicamente seus métodos, oscilando entre a desesperada violência, como no caso o atual Hamas, e a diplomacia e luta política, exemplificada pelo percurso da OLP, Organização pela Libertação da Palestina, sob a liderança de seu icônico líder Yasser Arafat, cuja morte permanece envolvida em mistério. Também temos a Autoridade Palestina, mais recente, derivada da desgastada Al-Fatah. Essa nova etapa do conflito parece marcar a mais sólida e brutal incursão militar até o momento. O governo debilitado de Benjamin Netanyahu alega ter sido pego de surpresa. Entretanto, é difícil acreditar que os serviços de inteligência militares e civis mais sofisticados e um dos mais temidos do mundo, conhecido como Mossad, não tivessem conhecimento de uma operação tão complexa e coordenada, que conseguiu atacar mais de 25 cidades em solo israelense, até mesmo utilizando parapentes e motocicletas. Essa situação levanta suspeitas sobre a política e as motivações das partes envolvidas. A incapacidade de prevenir o ataque por parte das forças de segurança israelenses provoca especulações sobre se isso poderia ser uma manobra conveniente da ultradireita israelense, beneficiando figuras como
o Benjamin Netanyahu. A situação política interna, as acusações de corrupção e desafio à democracia em Israel também adicionam complexidade a esse trágico cenário. Recentemente, houve um relato de que Egito teria alertado Israel sobre um grande ataque vindo de Gaza, mas as autoridades israelitas o ignoraram em grande parte devido à sua fixação em proteger e expandir os colonatos na Cisjordânia e outras operações na Cisjordânia. Recentemente, a entrada de grupos como o Hezbollah nesse conflito já intricado destaca a necessidade de um engajamento internacional mais amplo e coordenado para evitar uma escalada descontrolada de desastres. E nesse caso, o governo brasileiro parece ter seguido o caminho certo quando concentra seu discurso nos esforços para salvar vidas. Porém, nesse momento, parece que Israel já tomou sua decisão: destruir Gaza completamente. Israel não está em guerra porque a Palestina não é um Estado, nem o Hamas a representa oficialmente. Os palestinos são refugiados sem Estado ou exército, sob a guarda do Estado de Israel, e estão sendo exterminados pelos próprios responsáveis pela sua guarda. Se curtiram o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações para poder receber os próximos vídeos que estão por vir. Por hoje é só, valeu pessoal!